Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 37, até o capítulo 21, verso 1. Mas Eliezer, filho de Dová, profetizou contra Josafá o seguinte: o Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até Tarsis. Verso 1, capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho Jeroão ficou no lugar dele como rei. Amém. Pode tomar a sua assento. Hoje o Senhor me leva a trazer uma palavra cujas portas são fechadas. Misael, mas como assim? Eu vim no culto hoje para receber portas abertas e você está me dizendo que a palavra vai ser sobre portas fechadas? Como assim? Ao decorrer dessa história, em que analisamos a vida de Josafá, vamos ver como uma porta fechada trouxe livramento para a vida de Josafá. Nesse momento, meu amado irmão, eu peço que a tua concentração esteja no altar. Porque o que o Senhor colocou dentro do meu coração vai refletir a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Assim como está refletindo na minha. Para entendermos como uma porta fechada serviu na vida de Josafá, devemos olhar primeiramente a história dele. Josafá foi um homem cujo serviu ao Senhor de todo o seu coração. Josafá era o rei de Judá. Josafá era o sucessor de Asa, seu pai. E ele seguiu ao Senhor assim como seu pai seguiu a ele. Ele seguiu totalmente fiel a Deus. Toda a direção que Josafá tomava, ele pedia a orientação de Deus para agir daquela maneira. Antes de ir em qualquer guerra, antes de enfrentar qualquer batalha, ele consultava o Senhor e falava: Senhor, esteja conosco, Senhor. Porque se o Senhor não estiver conosco, nós não iremos à frente. Era alguém que tinha comunhão com Deus, era alguém que tinha intimidade com Deus. Para você ter ideia da intimidade que Josafá teve, houve uma guerra com Moabitas e Amonitas que foram um ataque do povo de Judá. E esse povo estava tomando quase todas as terras de volta ali de Judá, em volta ali de Jerusalém. E então Josafá ele fica com medo e fala: Senhor, o Senhor nos deu todas essas terras. O Senhor disse que essas terras iam ser nossas para sempre. Mas os amonitas estão atacando e estão tomando metade das nossas terras. Então olha o que Josafá faz. Ele reúne o povo de Jerusalém, reúne o povo de Judá em frente ao templo e começa uma adoração ao Senhor. E começa a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor prometeu que essas terras seriam nossas. E nós não queremos recuar, mas esse exército ele é muito grande, então nós não temos possibilidades de acabar com eles. E eis que o Senhor levanta um profeta, um levita. E esse levita começa a profetizar sobre eles, dizendo assim: eis que o Senhor diz a vocês, que o Senhor ouviu a oração de vocês, e que é para vocês confiarem, porque Deus vai fazer algo na vida de vocês, para mostrar que Ele está no controle de tudo, para mostrar que Ele está no poder de tudo. Então, aí o Senhor dá a ordem para eles assim: pelo amanhecer, vocês marchem contra esse povo, e vejam o que eu vou fazer através da vida de vocês. Mas vocês não vão ganhar essa guerra lutando.
vocês vão ganhar essa guerra me adorando. Então, pela manhã seguinte, eles se levantam, Josafá pede para que todos os adoradores, todos os músicos se coloquem à frente da guerra e comecem a dizer que o Senhor é bom, que comecem a clamar pela misericórdia do Senhor, como o Senhor é bom. E ao chegar aonde estão os amonitas, o povo começou a brigar entre eles mesmos. Os amonitas e os moabitas começaram a se enfrentar entre eles mesmos e começou a haver mortes, começou um matar o outro. O Senhor confundiu a cabeça deles. E então todos eles morreram. E só restou o povo de Judá. E eles começaram a glorificar pela obra que o Senhor tinha feito. Eles começaram a dizer: obrigado, Deus, glorificado seja o nosso Deus, porque o Senhor cuidou de nós até aqui. A vitória foi do povo de Judá sem que eles lutassem, mas somente com a glória e o poder de Deus. Para nós entendermos a vida de quem realmente teve uma intimidade com Deus, que ele dizia: Senhor, se o Senhor não ir com nós, nós morreremos. E a glória de Deus descia na casa dele, a glória de Deus descia para ele, porque ele buscava o Senhor. Ele pediu o direcionamento do Senhor. Em todos os momentos das nossas vidas, nós devemos pedir o direcionamento de Deus. Seja para fazer o que for para fazer, irmão. Peça o direcionamento de Deus. Porque a partir do momento que nós adoramos a Deus, Ele se põe à frente das nossas batalhas. Ele se põe à frente das nossas guerras. Então o povo volta com a vitória nas mãos. Ele era um homem que tinha realmente intimidade por consultar a Deus. E o Senhor então trabalhou ao seu favor. Mas chegou um momento na vida de Josafá que ele faz uma aliança com Acasias. E quem é Acasias? Acasias era um rei de Israel que era o sucessor, o filho de Acabe. Acabe era idólatra. Acabe não tinha compromisso com Deus. Então Josafá ele faz uma aliança com Acabe para ir até Tarsis, buscar benefícios para Judá, buscar benefícios para o povo de Israel. E Deus não se agradou dessa atitude de Josafá, porque Josafá tinha criado um vínculo com quem não tinha os mesmos princípios dele. Havia ali um homem que adorava imagens, havia um homem ali que não tinha Deus como centro, e Josafá faz aliança com esse tipo de pessoa. E então o que acontece? Deus quebra, Deus levanta o profeta para dizer assim: Josafá, antes mesmo de você ir para Tarsis, eu quebrei todas essas embarcações. Eu quebrei todos esses navios. Porque você fez uma aliança com quem não era para você estar. E aqui nós vemos que Deus fechou a porta na vida de Josafá. Que Deus ele parou os planos de Josafá. Por quê? Porque se Deus não tivesse destruído aqueles barcos, provavelmente Josafá iria se relacionar com pessoas que não eram fiéis a Deus. Ele iria para riquezas, o coração dele ia se firmar em riquezas e ele perderia essa intimidade com Deus. Ele deixaria com que toda aquela riqueza tomasse o lugar dele de intimidade com Deus, e isso afastaria ele da presença de Deus. Então sabe o que Deus fez? Deus fechou a porta para salvar a vida de Josafá. Deus ele fecha a porta, mas ele não perde a aliança que você tem com ele. Aleluia, glória a Deus. Deus ele vai fechar portas, mas ele não vai perder o filho que ele tanto ama. E então as portas, os navios foram quebrados, os navios foram destruídos por Deus.
Só que Deus não perdia a intimidade que ele tinha com o seu filho. Deus, ele não perde por nada. Deus, ele não ia deixar com que Josafá se afastasse da presença dele. Porque se ele alcançasse as riquezas, provavelmente o coração dele ia se voltar para outra coisa. Provavelmente o coração dele ia se afastar da presença de Deus. E Deus não queria que isso acontecesse. Por isso Deus destruiu todos os navios que iriam para Tarsis naquele momento. Quantas das vezes Deus fechou portas nas nossas vidas? Quantas portas foram fechadas nas nossas vidas? A gente tanto pediu a Deus que portas estivessem abertas, mas de repente todas as portas foram fechadas. Quantas das vezes não foram assim? Quantas portas foram fechadas na nossa cara? E nós não entendíamos o propósito daquelas portas terem se fechado. Mas toda porta que foi fechada tinha um propósito de Deus para a vida de Josafá. Toda porta fechada na tua vida tem um propósito de Deus, tem uma solução de Deus, tem algo que os teus olhos não enxergaram, mas os do Senhor já estão lá na frente olhando para você. Aleluia! Oh, aleluia! Deus, ele não perde você. Deus, ele não deixa com que você se afaste. Deus, ele não vai permitir que as coisas te afastem dele. Somente se você realmente quiser, não estiver nem aí para ele. Mas Deus, naquele momento, destruiu tudo que Josafá tinha. Eu fico pensando, imagina se ele tivesse ido para lá, né? Se ele tivesse alcançado as riquezas. Ele poderia ter sido um homem realmente ainda mais sucedido, porque ele já era um homem sucedido. Já era um homem que tinha fama. Mas se você analisar, ele poderia ter tudo isso e muito mais. Só que longe da presença, ele não teria mais nada. Longe da presença de Deus, nós não temos nada. Longe da graça de Deus, nós não temos nada, nós não somos nada, mas perto de Deus, o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Aleluia! Deus fechou a porta porque te ama, meu irmão. Aí você não está entendendo porque dos motivos das portas serem fechadas, mas Deus aqui hoje está dizendo: eu fecho a porta, mas não te perco para o diabo. Aleluia! Você não tem noção o que Deus pode fazer para não te perder para as garras do diabo. Se ele fechou a porta, é porque ele ainda tem propósitos na tua vida. Se ele fechou a porta, é porque ainda tem uma esperança de Deus para a tua história. E nessa noite ele te trouxe até aqui para te falar: filho meu, eu fecho a porta porque tenho compromisso contigo. Eu tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Comece a adorar o Espírito Santo de Deus nesse momento. O Senhor está levando pessoas aqui nesse momento a lembranças do passado. Quantas portas foram fechadas na cara e nós não entendemos. Você reclamou com Deus, mas nesse momento era que Deus estava cuidando da tua vida, Deus estava cuidando da tua alma e dizendo: meu filho, eu estou na frente das suas guerras, eu fecho a porta porque tenho compromisso contigo. Meu Senhor. Aí a porta do serviço se fechou. Aí você não entendeu o porquê daquela porta se fechar. Você não entendeu o motivo daquelas circunstâncias terem fechado a porta. Estava tudo bem, eu estava quase sendo promovido na minha empresa, mas as portas foram fechadas, eu não estou entendendo o motivo das portas terem fechado. Ah, miserável. Sabe, eu chegava do meu serviço, miserável, e eu via aquela rodinha dos meus amigos lá, bebendo cerveja, fazendo as coisas assim, e eu ficava pensando: mas eu aqui nesse canto, isolado,
Eu acho que eu vou começar a sentar na roda deles e vou começar a beber com eles, só beber um pouquinho só. Aí no outro dia na empresa você chega e ganha a conta do serviço e você não entende e reclama com Deus, mas era Deus falando assim para a tua vida, meu filho: se você ficasse mais um dia naquela empresa, se você passasse mais um ano naquele lugar, você passaria 1000 dias longe da minha glória, longe da minha presença. Eu fecho a porta mesmo, mas eu não perco a tua alma. Esse namoro estava quase entrando em noivado, foi fechado, mas quando você namorava, você não pregava como você prega, você não cantava como você canta, você não ia à igreja como você ia. Então Deus fechou portas, porque tem um compromisso com aqueles que seguem a Deus. Aleluia. Fala na casa, Deus. Fala nesta casa, Senhor. Quando Deus fecha a porta, Deus tem 3 objetivos. O primeiro deles é livramento. O texto, quando se refere a Noé, diz que Deus fecha a porta pelo lado de fora da arca. Deus, ele fechou a porta para trazer livramento na vida de Noé. Porque se ele não tivesse fechado a porta, a água tinha entrado, tinha matado, tinha sufocado toda a família de Noé. Livramento. Deus fecha algumas portas por livramento. Glória a Deus, aleluia. Vou dar um exemplo de um livramento que talvez você já tenha passado e não tenha percebido. Um homem pega o carro e ele começa o seu serviço às 7 horas. Que horas ele começa o serviço? 7. Às 7 horas. E ele levanta totalmente atrasado, às 6h45. E ele levanta daquele susto. Meu Deus, eu vou perder o horário. Agora eu tenho uma reunião marcada na empresa às 7 horas e estou aqui ainda. E começa a se arrumar naquela pressa, começa a se arrumar, começa a se arrumar, nem tira a roupa, vai com o pijama mesmo, pega o carro, acelera o carro, e do nada ele bate o carro ele estoura o pneu do carro num buraco. E então ele para o carro e começa a questionar: meu Deus, o Senhor não permitiu que eu continuasse. E ele fica bravo com Deus. Só que na ida do serviço dele, tinha um trilho do trem. Só que na pressa que ele estava, ele nem lembrava daquilo. Ele nem lembrava que passava um trem ali quase toda hora que ele ia para o serviço. E naquele momento, se ele tivesse continuado, ele iria passar pelo trilho. E o trem ia bater no carro dele. Livramentos que nós não vemos no nosso dia. Livramentos, portas fechadas que nós não vemos no nosso dia a dia, mas é para trazer livramento para a tua alma, é para trazer livramento para você. Os olhos do Senhor estão muito além daquilo que nós enxergamos. Nós enxergamos somente o pneu do carro furado, mas lá na frente Deus estava vendo o livramento de morte que ele estava tendo. Glória a Deus. Deus está livrando pessoas aqui, fechando portas. Deus está livrando pessoas aqui, fechando portas. Agora, fechar portas já não é mais uma palavra que nos assusta, mas é uma palavra que agora nos traz livramento. No decorrer de tudo isso, entramos no segundo tópico, que é o amadurecimento. Algumas portas Deus vai fechar nas nossas vidas para causar em nós amadurecimento. Glória a Deus. Um jovem entrava no altar, pegava o seu violão e começava a ministrar, cantava muito bem, falava muito bem, saía dali com uma sensação de fama, com uma sensação de ele ser o dono da glória, e de repente todas as agendas dele são canceladas. Mas por que, Senhor? Foram canceladas, estava tudo indo tão bem,
estava tudo indo conforme o Senhor queria. Mas Deus, ele fechou todas as portas para mostrar para ele que não era da maneira dele, que não era ele que fazia, que não era ele que fazia o reteté acontecer na igreja, mas que era a presença de Deus que descia sobre Glória a ele. Deus, aleluia. E esse jovem, ele volta para a igreja adorar ao Senhor. Ele volta a cantar ao Senhor. Só que antes dele subir no altar, ele falava assim, ó: Senhor Deus, é o Senhor que faz. É o Senhor que faz tudo, Senhor. É o Senhor que fala, é o Senhor que ministra, é o Senhor que age. Ele volta uma pessoa totalmente mudada. Ele volta uma pessoa totalmente transformada, porque uma porta que se fechou serviu para ele de amadurecimento. Quantas amizades nós perdemos às vezes por conta da nossa ignorância, e nós não entendemos porque alguns amigos se afastaram, mas era porque nós não éramos maduros o suficiente para tratar as nossas amizades. Nós não éramos maduros o suficiente para tratar algumas pessoas. Às vezes, pastor, nós mesmos que fechamos a porta também, né? Nós às vezes que fechamos a própria porta. Mas aqui nós estamos falando de um Deus que estava fechando a porta para causar amadurecimento. E o terceiro motivo: Deus fecha a porta por amor. E esse daqui é um dos melhores motivos que eu vou falar aqui até agora. Glória a Deus. Deus fecha portas por amor. Alguém diz assim, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas eu digo aqui, que quem vem pela dor também é pelo amor. Deus permitiu o sofrimento porque Ele te ama. Até a dor é amor. Deus, Ele permitiu algumas circunstâncias acontecerem. Você está sofrendo, você está chorando, você questionou com Deus. Mas se você continuasse naquele erro, você se afastaria da presença dEle. Você deixaria de ser quem Deus te chamou para ser. Deus fecha a porta porque te ama. Glória a Deus, aleluia. Seas grande, meu Pai. Oh, meu Deus, Deus aqui foram portas fechadas. Mas Deus aqui está dizendo na revelação da palavra, filho, eu te amo. Eu te amo, Pai. E nada vai tirar a sua glória. E nada vai roubar a sua glória. Nada vai roubar a tua presença, Deus. Meu Deus de milagre. Diga que nesse momento, Senhor, fecha a porta, Deus. Pode fechar. Se essa porta me distanciar de ti, eu prefiro que seja fechada, Deus. Oh, meu Deus. Deus aqui nesse lugar. Glória. Sinta a presença de Deus aqui nesse lugar. Meu Deus. Aí as amizades se afastaram. Aí quem estava lá em casa todo dia comendo na minha mesa se afastou. Aí aquele amigo que tirava foto comigo todo dia se afastou também. E nós não entendemos. Mas saiba de uma coisa, irmão. Deus ouve conversas que você não ouve. Deus ouve palavras a teu respeito que você não ouve. Deus, Ele está muito à frente de nós. Deus, Ele tira pessoas de nós que às vezes vão prejudicar com o nosso futuro, que vão acabar com aquilo que Deus chamou nós para ser. Aleluia, Senhor. Meu Deus, aleluia. Deus, Ele fecha a porta porque te ama. Ele está demonstrando o amor dele aqui nesse momento, falando com você essas palavras. Oh, Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, meu Pai. Sua bondade não tem fim, meu Senhor. Israel, até aqui você falou de portas fechadas. Até aqui você ministrou sobre portas que foram fechadas por Deus. E Deus, Ele abre portas também. Quem crê aqui que Deus abre portas também? Amém. Amém. Eu sou alguém aqui que
creio demais que Deus abre portas também. Deus, Ele é o Deus que abre aquilo que ninguém pode fechar. Às vezes você hoje aqui veio pedindo uma resposta de Deus, às vezes veio procurar por uma porta de emprego ou por alguma coisa, não sei o que você veio. Mas Deus, Ele é um Deus que abre portas também. Deus não quer somente fechar portas na tua vida, mas Ele quer abrir portas para você nesse momento também. E eu não sei para quem é essa palavra aqui hoje, mas uma coisa eu sei, que portas estão sendo abertas aqui de cima desse altar, nesse momento. Deus, aleluia. Glória. Meu Deus, faça a sua obra, meu A Pai. visão comprova que Deus abre portas. Colossenses capítulo 4, do verso 3, Paulo diz: ore para que o Senhor abra as portas, para que a nossa mensagem seja pregada sobre os mistérios de Jesus. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 a 8. Coloco diante de ti uma porta. A porta que eu abri, ninguém pode fechar. E a porta que eu mantenho aberta, nenhum homem fecha. E aquilo que eu fecho, nenhum homem abre. Glória. Eu tenho ganhado. Aí você fala assim, eu tenho ganhado tantas coisas, mas eu tenho medo que o diabo ele venha roubar de mim. Vamos falar Apocalipse de novo? Deus abre portas e ninguém as fecha. Deus abre coisas e ninguém pode fechar. E Ele faz isso para mostrar que é Ele quem faz, é Ele quem pode, é Ele quem age, é Ele quem traz a cura. Aleluia! É Ele quem faz acontecer. É o Senhor de milagres. E só é somente através dele. João capítulo 10, versículo 9. Chegamos ao momento em que a melhor porta está sendo aberta. João capítulo 10, do verso 9. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta aberta. E aquele que vir até mim, esse alcançará a salvação. Chegamos na melhor parte da mensagem, que é a parte que Jesus diz: eu não somente abro a porta, mas eu sou a porta aberta. Glória a Deus, tu és grande, meu Pai. Sou eu quem fecho, sim. Sou eu quem abro, sim. Mas eu também sou a porta da salvação. Eu respeito você se você veio aqui hoje buscando uma porta de emprego, se você veio aqui buscando um relacionamento. Eu respeito você, sim, irmão. Mas nós chegamos aqui nesse momento porque nós queremos portas abertas para a salvação. Se todas as outras portas se fecharem, a porta que tem que estar aberta nas nossas vidas é a porta da salvação. Se todas as portas estiverem fechadas na tua vida, saiba que a promessa de Deus sobre a tua vida é que portas abertas dos céus estão sobre a sua vida. E é porta para a salvação. Nós passamos de portas fechadas agora para portas abertas. Mas é a porta aberta que nos leva a um lugar que é a casa de Deus. Nós vimos aqui que a porta fechada traz livramento, traz amadurecimento e traz amor. Mas a porta que o Senhor Jesus está abrindo é a porta que traz salvação. E essa é a melhor porta que se pode abrir em nossas vidas. É a salvação de Cristo. É a salvação de Cristo para nós. Aleluia, Jesus. Onde todas as portas se fechadas, mas ainda tem porta aberta de salvação na tua vida, meu irmão. Sinta a glória de Deus aqui nessa casa. O mundo nos dá portas que levam-nos à morte. O mundo abre portas
que nos levam a caminho de perdição. Mas somente Jesus abre portas que nos levam ao caminho da vida. Somente Jesus abre portas que te levam para os céus. Não há outro caminho, não há outra verdade. Somente Jesus é a porta aberta sobre a tua vida que vai te alcançar a salvação. Aleluia, Jesus. Senhor de Canta o teu nome, milagres, Jesus. meu Pai. Jesus é a porta da vida. Meu Deus, o Senhor é cura. Eu estou encerrando a minha mensagem dizendo assim: enquanto Deus ainda não abriu a porta que você pediu, enquanto Deus ainda não abriu a porta que você está precisando, continua fazendo o que Mateus 6,6 diz. Entra no teu quarto e fecha a porta. Eu disse, entra no teu quarto e fecha a porta. Agora o trabalho é teu. Entra no teu quarto e fecha a porta. Amém. Aleluia. Porque é no secreto que o Senhor vai honrar você. Porque é lá onde nós fechamos a porta, e no momento em que nós fechamos a porta, as janelas dos céus são abertas em nossas vidas. No momento em que nós fechamos a porta do nosso quarto, os céus descem sobre as nossas vidas. Aleluia. Para toda porta fechada, talvez do diabo, há uma janela de Deus derramando unção sobre a tua vida. Há um caminho de Deus aberto sobre a tua vida. Coloque-se de pé, meu irmão, nesse momento.